Bom dia, graça e paz, queridos e queridas do Senhor, tudo bem? Que alegria ter você comigo em mais esse devocional. Queridos, eu queria compartilhar com vocês um texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 25, que diz assim: Porque eu darei alívio aos cansados e forças aos fracos, diz o Senhor. Eu vou ler novamente. Porque eu darei alívio aos cansados e forças aos fracos, diz o Senhor. Queridos, o tema do nosso devocional hoje é uma pergunta que diz o seguinte: você está cansado hoje? Você está cansada hoje? Eu queria que você pensasse um pouquinho e me respondesse com muita sinceridade. Você tem se sentido cansado, exausto? Queridos, nós sabemos que os nossos dias não têm sido fáceis, não é mesmo? A gente tem trabalhado muito, tem que dar conta de muitos afazeres, muitas tarefas. E sim, o cansaço vem sobre nós, né? Às vezes o cansaço físico, às vezes o cansaço emocional, né? E o mundo, ele fala algumas diretrizes para nós, né? Quando nós estamos assim, sobrecarregados, cansados. O mundo sempre fala pra gente que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que se hidratar, a gente tem que fazer atividade física, nós temos que descansar, né? Ter boas noites de sono. Mas, queridos, eu fiz essa pergunta para você hoje porque eu queria que a gente meditasse um pouquinho no que significa descansar, né? Que todos pregam isso. Quando você está muito cansado, você precisa descansar. Não quero pensar só no sentido literal, né? Da gente falar, não, eu vou deitar, vou dormir, vou colocar os pés pra cima, vou ficar jogada no sofá. Não tô querendo falar sobre isso, tá? Quero ir um pouquinho mais a fundo com você. E só para te contextualizar, quando a gente lê esse texto do livro de Jeremias, a gente vê, amados, que Jeremias ele foi um profeta de Deus que registrou esse versículo, né? E ele também vivia numa época, queridos, muito semelhante à nossa. As dificuldades eram enormes, as dificuldades cresciam, né? Houve nessa época a derrota de Judá para os babilônios, o território deles estava assolado, grande parte do povo tinha sido levado cativo e assim, por mais que os israelitas merecessem o castigo divino, porque eles tinham desobedecido a Deus, isso tudo aconteceu com eles por causa de uma desobediência do povo de Israel com relação ao Senhor. Só que quando a gente olha essas palavras, Deus fala, porque eu darei alívio aos cansados e força aos fracos. Queridos, a gente vê que o nosso Deus é um Deus muito lindo, porque Deus, mesmo Deus assim, vendo a desobediência do povo, Deus ainda assim tinha palavras de encorajamento e consolo, que é essas palavras que nós lemos no nosso versículo central hoje do nosso devocional. Jeremias, amados, ele foi encarregado de pregar esperança de dias melhores, né? Eu penso que Jeremias talvez também pudesse estar cansado, né, com seus inúmeros sofrimentos, né? E ele também precisava desse refrigério que o Senhor prometia. E aí, por isso que eu te fiz essa pergunta. O tema central hoje: você está cansado? Você está precisando de ânimo, de uma coragem para continuar em meio às dificuldades que a gente tem vivido? Talvez você não esteja vendo uma saída, né? Mas, queridos, eu quero te encorajar para que você se apegue a essas palavras que Jesus deixou, que diz assim: porque eu darei alívio aos cansados e forças aos fracos. Queridos, em Jesus é possível encontrar descanso para a mente e para a alma.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a palavra do Senhor nos dá o alimento que nós precisamos. E a presença de Deus na nossa vida sacia a nossa sede, queridos. Então, nesse dia eu quero te encorajar para que você se achegue a Deus, que você encontre em Deus descanso, cuidado, não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Faça esse compromisso de se achegar a Deus, de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou cansado, cansada, sobrecarregada. Fale isso para Deus, queridos, porque o Senhor, Ele nos diz na palavra dEle que Ele dará alívio aos cansados e força aos fracos. Se hoje talvez você estivesse sentindo assim, creia que o Senhor, quando você entrega a sua vida para Ele, quando você coloca esses fardos, diante do Senhor, Ele pode conduzir a sua vida de forma que você não vai mais andar ansioso por coisa alguma, Você poderá experimentar aquilo que Deus prometeu para o povo dele por intermédio de Jeremias, que ele fala: darei alívio aos cansados e forças aos fracos. Queridos, o cuidado de Deus sobre nós é tão grande e Ele estende isso para nós hoje, tanto para mim quanto para você. O que nós devemos fazer é nos entregar totalmente ao cuidado de Deus. Lembre-se dessa frase: descansar é entregar-se aos cuidados de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigada, querido Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse devocional. Obrigada, meu Pai, porque nós temos aprendido tanto com a Tua palavra, Senhor. Deus, hoje nós nos colocamos diante de Ti e nós declaramos o nosso cansaço, a nossa exaustão, a nossa fraqueza. Nós estamos nos sentindo sobrecarregados, Senhor, mas nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, e a gente quer, Pai, entregar nesse dia a nossa vida totalmente ao Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Pai. Nós queremos nos entregar aos cuidados que o Senhor tem para nós e que a Tua palavra seja verdade na nossa vida, que o Senhor diz que o Senhor daria alívio aos cansados e força aos fracos. Deus, renova nossas forças em Ti. Renova o nosso vigor, cuida de nós, papai, livra-nos, ó Deus, das situações caóticas que nós temos vivido, seja, ó Deus, o nosso consolo, o nosso encorajamento. Pai, nos ajude a vencer as tribulações desse dia, ajuda-nos, ó Deus, e que nós possamos estar firmes todos os dias, buscando intimidade com o Senhor, papai. Fica conosco, meu Deus, e que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, nos abençoando nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você sinta o cuidado de Deus sobre sua vida e que hoje você possa se entregar e descansar nos braços do Senhor, porque eu me lembrei agora, fazendo essa oração, eu me lembrei do Salmo 127, que diz assim, queridos: até quando estamos dormindo, Deus cuida de nós, Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Que você tome posse dessa palavra hoje, que você possa descansar no Senhor. Deus te abençoe.